Então, e aí, pessoal, boa tarde. É, retornando aos nossos estudos, né? É, a gente está vivendo um período muito delicado da história, né? Vocês estão sabendo aí, essa pandemia que nos obriga a trabalhar à distância. Bom, hoje a gente vai dar continuidade dando início aos estudos sobre a Revolução Francesa e o chamado período napoleônico. Leve em consideração que esse período aqui é um dos mais importantes da história da França e, por que não dizer, do mundo, né? A Revolução Francesa, que ainda hoje ecoa ideias e mais ideias, que de certa forma vai influenciar o mundo até os dias de hoje. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Bom, vamos por partes, né? Quando se fala em revolução, qual é a ideia que a gente tem de revolução? Guerras, infelizmente, banho de sangue, enfim. É um processo que, de certa forma, visa a derrubada de um antigo regime para a construção de uma nova sociedade mais justa, mais humana e mais igualitária. Basicamente, a gente tem que entender a revolução dessa forma. Bom, quando se fala na Revolução Francesa e esse chamado período napoleônico, a gente tem que entender, por exemplo, como era a França do século XVIII. Olha, quando se fala em França, era um país altamente populoso, se eu não me engano, a população na época era calculada em 25 milhões de franceses, um número bastante significativo para uma população europeia, mas leve em consideração que o regime francês era uma monarquia absolutista. A gente viu o absolutismo em capítulos anteriores, por exemplo. É aquela forma de governo onde o rei manda, comanda e todos, de certa forma, devem o quê? Obediência ao bendito rei. Luís XIV, por exemplo, ele é visto como um monarca, o símbolo clássico do absolutismo. A poder ele cunhar uma frase e dizer que o Estado era ele mesmo. L'État c'est moi, como diriam os franceses. O Estado sou eu. Eu quem? No caso, o rei Luís XIV. Que ele lança, de certa forma, ele lança as bases do absolutismo francês. Ele se consolida. Ele vai ser um monarca muito importante. Mas a França do século XVIII era governada por Luís XVI. A França de Luís XIV já tinha passado há um certo tempo. O mundo, de certa forma, está passando por quê? Por transformações. Os estados modernos eles dão as suas caras. Mas a França, de certa forma, no século XVIII, ainda é uma monarquia absolutista, comandada pelo camarada Luís XVI. Ele é um monarca absoluto, que mais uma vez ele manda e todos devem obedecer. Ele é as leis e o povo deve o quê? Obediência a esse camarada. Bom, o que é que vai acabar acontecendo? Para a gente destrinchar a sociedade francesa da época, ela era dividida por estamentos, ou estados. Quais eram esses estados ou estamentos? A gente vai dividir da seguinte forma. Aliás, como ela é classicamente dividida da seguinte forma. Temos o primeiro estado, que era formado pelos membros do clero. Clero, mais uma vez, é aquela galera que faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana, até porque a França é uma nação católica, diga-se passagem. Apesar de ter aquelas vertentes do protestantismo, como os huguenotes na França, por exemplo, que em séculos anteriores eles travaram uma guerra bem sangrenta mesmo com os católicos, a ponto do massacre da noite de São Bartolomeu ser um episódio bem trágico da história da França, onde os católicos literalmente se banharam do sangue dos protestantes, no caso dos huguenotes. Bom, enfim, é uma estupidez um ser humano matar em nome de Deus. Assim eu penso, não sei o que vocês pensam a respeito. Bom, mas deixa essas peculiaridades de lado. Voltemos à sociedade francesa. É uma monarquia absolutista, comandada pelo camarada Luís XVI. Ele é um monarca absoluto, diga-se passagem. Temos o primeiro estado, que é formado pelo clero. O clero, mais uma vez, é aquela galera, os membros da Igreja Católica Apostólica Romana, que é dividido em duas partes, o alto clero, que é formado por aqueles cargos bem superiores da igreja, como bispos, abades, arcebispos. E temos, por exemplo, o baixo clero, que é formado por aqueles membros que vai desde párocos a sacristães, aliás, que, enfim, vão viver dos dízimos que os fiéis pagam para a bendita da igreja. Bom, esse era o primeiro estado chamado clero, ele é dividido em alto e baixo clero, e calcula-se que era calculado, isso antes da Revolução Francesa, em 120 mil membros que faziam parte desse chamado primeiro estado. Bom,
Chegando mais abaixo, a gente vai chegar agora no segundo estado, que o segundo estado era formado pela nobreza francesa. Essa nobreza que, de certa forma, ela é dividida em três categorias. Temos, por exemplo, a nobreza cortesã, que era o primeiro tipo de nobreza que existia na França. Que nobreza é essa? É uma nobreza que vive de bajular o bendito do rei, vive de pensões do Estado e praticamente vive das festinhas que o rei promove e ainda recebe uma pensãozinha do Estado, viu? Sem nada produzir por isso. Era boa a vida desse povo, né? Bom, essa é a chamada nobreza cortesã, que faz parte do segundo estado. O segundo tipo de nobreza que vai existir na França é a chamada nobreza provincial. Essa nobreza provincial é detentora de propriedades rurais, terras, que de certa forma ainda cobrava aqueles antigos impostos que o feudalismo acabava impondo. Essa nobreza provincial vive ainda de impostos rurais feudais que ainda existiam na França, diga-se de passagem. Essa é a chamada nobreza provincial, que também pertencia ao segundo estado. A terceira categoria de nobreza que vai existir é a chamada nobreza togada, ou nobreza de toga, que era quando burgueses compravam títulos de nobreza e assim ascendiam socialmente. Esse é o chamado os membros do segundo estado: nobreza cortesã, nobreza provincial e a chamada nobreza togada ou a nobreza de toga, que calcula-se que, juntando os membros do segundo estado, no caso a nobreza, era calculado em aproximadamente 240 ou era 250 mil franceses, não me lembro agora exatamente. Ou era dentro de 240 ou 250 mil, enfim, os historiadores divergem um pouco, mas isso não vê o caso agora no momento. Bom, fechado o primeiro e segundo estado. O terceiro estado era o grosso da população, aproximadamente, isso é por minha conta e risco, viu? Acho que aproximadamente 98% dos franceses, ou 99%, por que não dizer, formava o chamado terceiro estado. Quem era o terceiro estado? Gente do povo, carpinteiros, alfaiates, sapateiros, ourives, profissionais liberais como professores, médicos, advogados, juristas. E a burguesia também fazia parte do chamado terceiro estado. Enfim, era o grosso da sociedade, formava o terceiro estado. Agora tem um detalhe, viu? Quem pagava as contas da sociedade francesa era o terceiro estado. Primeiro e segundo estado eram setores privilegiados da sociedade francesa antes da Revolução. Primeiro e segundo estado viviam do bom e do melhor, de certa forma. Era o terceiro estado que pagava as contas. Era o terceiro estado que pagava as contas da França. Primeiro e segundo estado viviam muito bem, obrigado. Terceiro estado carregava nos ombros, como muitas ilustrações da época nos mostram, que toda a carga tributária pesava nas costas do terceiro estado. E leve em consideração que o terceiro estado era formado pela burguesia. É a burguesia que vai levar adiante esse processo revolucionário francês. Até quem fala de que essa Revolução Francesa nada mais foi do que uma revolução burguesa. Mas enfim, sobre esse detalhe eu vou me aprofundar nos próximos vídeos. Bom, recapitulando. A França, uma monarquia absolutista, comandada pelo camarada Luís XVI. Tínhamos o primeiro estado, que era formado pelo clero, dividido por sua vez entre alto e baixo clero. Tínhamos o segundo estado, que era formado pela nobreza, que por sua vez era dividida em nobreza cortesã, nobreza provincial, nobreza togada, e tínhamos o terceiro estado, que era formado por profissionais liberais, gente como a gente, e também tinha os trabalhadores urbanos parisienses, conhecidos como sans-culottes, ou sem culotte, como queiram. Culotte era uma calça típica da nobreza francesa que esses trabalhadores pobres, marginalizados, que viviam na cidade de Paris, eles vão ficar conhecidos como sans-culottes, ou sem culotte.
Essa galera é muito decisiva, essa galera vai sair nas ruas e gritar liberdade, igualdade e fraternidade quando a revolução começar a explodir no coração dos franceses. Bom, tá aí a estratificação da sociedade e a revolução ainda não tinha começado. Lembre-se também que a França do século XVIII está vivendo os ares do iluminismo. As ideias iluministas triunfaram, por exemplo, na chamada Revolução Americana, a independência das 13 colônias. Os soldados franceses que lutaram ao lado das tropas comandadas pelo camarada George Washington, porque os franceses auxiliaram sim as tropas das 13 colônias a derrotarem as forças inglesas e, consequentemente, ajudaram as 13 colônias conquistarem a tão sonhada independência. Quando essa galera volta para casa, ela fica imaginando da seguinte forma: se foi possível derrubar uma tirania, por que não derrubar a tirania de casa? Bom, esse vai ser o questionamento que essa galera vai acabar fazendo. Mas, minha gente, antes da Revolução começar propriamente dita, a França, isso já na segunda metade do século XVIII, vem a Guerra dos Sete Anos, que a França é derrotada pela Inglaterra, em que o rei Luís XVI, como velho inimigo da Inglaterra, praticamente vai esvaziar os cofres públicos e vai perder a guerra contra os ingleses. Vai vir uma série de más colheitas, vai vir uma série de outros problemas sociais, enchentes, gente passando fome. E qual o quadro da França a partir dos anos 1780? É dificuldade financeira, dificuldade social. A França está gastando mais do que o que ela arrecada. Enfim, o que fazer numa situação dentro dessa? É aí que, por exemplo, começa a se discutir algumas medidas na França de aumentar a carga tributária. Mas de que forma vamos aumentar essa carga tributária? Ninguém gosta de pagar imposto, não. E a gente sabe perfeitamente que quem pagava as contas na França era quem? O bendito do terceiro Estado. Será que o terceiro Estado vai aceitar pagar essas contas? Bom, enfim, o rei convoca seus ministros, convoca o ministro das Finanças, que eu me esqueci agora o nome do camarada na época, enfim, não vem ao caso agora também nesse exato momento, que ele simplesmente convoca esse ministro de Finanças para discutir como tirar a França da crise. A crise é econômica, a França saiu derrotada e com os bolsos furados da Guerra dos Sete Anos. A França está endividada, ela estava gastando mais do que ela arrecadava. Não esqueça que o primeiro e segundo Estado não pagavam as contas, quem pagava os impostos era o terceiro Estado. E aí, o que fazer diante de uma situação dessa? Vamos cobrar mais imposto do terceiro Estado ou vamos cobrar agora impostos de todos? Essa é a sugestão do ministro das Finanças francesa. Criar uma série de impostos que desta vez vai ser cobrado também do primeiro e do segundo Estado. No ano de 1787, é convocada a chamada Assembleia dos Notáveis. Que assembleia é essa? Essa Assembleia dos Notáveis, simplesmente, ela é convocada e o ministro francês adota a seguinte forma: os novos impostos que vão ser criados, também agora a galera do primeiro e do segundo Estado vai ter que arcar com as contas. Os membros do primeiro e segundo Estado vão ficar revoltadíssimos quando souberem desse sacrilégio que foi cometido, desse absurdo. Tu imagina o primeiro e segundo Estado pagar a conta? Tu imagina o nobre que vivia das festinhas que o rei promovia agora tirar dinheiro do próprio bolso? Tu imagina os membros do clero agora pagar o imposto à sociedade francesa? A Assembleia dos Notáveis vai ser um fracasso, viu? Primeiro e segundo Estado se recusam a pagar os novos impostos. Aí qual a saída para o rei? Ele resolve convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Isso era uma antiga Assembleia que não se reunia na França havia 175 anos. Os Estados Gerais eram convocados sempre para tirar a França da crise. Tem muitos historiadores que falam que essa convocação da Assembleia dos Estados Gerais, o rei, na verdade, deu um tiro no pé. Que ele não teve a ideia
da convulsão que a sociedade francesa ia viver com a convocação dos Estados Gerais. Os Estados Gerais eram convocados sempre para retirar a França de um período de crise. Essa Assembleia não se reunia havia 175 anos. E o voto é por Estado. Daqui a pouco eu vou explicar como era que funcionava o voto. Os Estados Gerais são convocados. Os representantes do primeiro e do segundo Estado se sentam à direita do rei. Os representantes do terceiro Estado se sentam à esquerda do rei. E está aí batizado essas duas correntes políticas que ainda hoje existem no mundo. Direita e esquerda. O terceiro Estado se senta, historicamente falando, à esquerda do rei. Os conservadores, que queriam que a sociedade continuasse do jeito que estava, no caso, primeiro e segundo Estado, se sentam à direita do nosso amigo rei Luís XVI. E a Assembleia funcionava da seguinte forma, preste atenção. Cada Estado tem direito a um voto. Como? Primeiro Estado tem direito a um voto. Segundo Estado tem direito a um voto. Mas eu acabei de explicar para vocês de que primeiro e segundo Estado eram setores o quê? Privilegiados. Não pagavam as contas, não pagavam imposto. Portanto, seus votos se somavam. 1 mais 1 é óbvio que é 2. E o pobre do terceiro Estado só tinha direito a um único voto. Aí, por esse sistema tradicional de votação, eu faço a seguinte pergunta. Quando é que o pobre do terceiro Estado vai ganhar uma eleição na Assembleia dos Estados Gerais? Jamais, né, minha gente? Mais uma vez, viu? Os votos do primeiro e segundo Estado, que eram setores privilegiados, somam-se. 2 vai ser sempre maior do que 1. Primeiro Estado tem direito a seu voto. Segundo Estado tem direito ao seu voto. Terceiro Estado tem direito a um voto. Só que primeiro e segundo Estado são setores o quê? Privilegiados. Portanto, seus votos se somam. 1 mais 1, 2. E o pobre do terceiro Estado terá única e exclusivamente um voto. Era dessa forma que o rei Luís XVI queria resolver a crise na França. Prevalecesse o famoso sistema tradicional de votação. Aí voltemos à afirmação que muitos historiadores falam que ele deu um tiro no pé. Olha, minha gente, o primeiro e o segundo Estado não contava com a capacidade política que o terceiro Estado tinha de se organizar. Leitores de Voltaire, dos chamados enciclopedistas, o iluminismo explode na França, vão criticar aquela falta de liberdade política, aquela falta de liberdade econômica. E os membros da burguesia, que faziam parte do terceiro Estado, eles vão se debruçar sobre as obras desses camaradas. O que é que eles querem? Liberdade política, liberdade jurídica, liberdade econômica, liberdade administrativa. É isso que a galera vai desejar. Aí tu acha que a burguesia esclarecida, politicamente falando, vai aceitar o sistema tradicional de votação? Vai não. Jamais vai aceitar isso. Sabem que são prejudicados. O que é que eles fazem? Exigem que o voto seja individual, isto é, o voto seja por deputado. Se eu não me engano, o terceiro Estado formava 567 deputados. Juntando os deputados do primeiro e do segundo Estado, não chegava a 518, se eu não me engano. O terceiro Estado, quando abre os trabalhos, exige que o voto seja por deputado e não mais por Estado. A burguesia, minha gente, é aquela coisa, quando ela se organiza, não tem para ninguém não, viu? A burguesia organizada politicamente, filosoficamente falando, economicamente falando, ela exige o quê? Liberdade política, liberdade econômica. Um tal de Voltaire vai dizer a seguinte frase, vai defender até a morte o direito da liberdade de expressão, de opinião, de pensamento. O terceiro Estado vai abraçar essas ideias. A burguesia, diga-se de passagem, viu? Esclarecida, professores, médicos, advogados, juristas, aquele setor financeiro, enfim, essa galera que é bem esclarecida, que vai beber dessas obras dos filósofos iluministas, eles não vão aceitar o sistema tradicional de votação. Eles querem que o voto seja por deputado e não por Estado. Está aí a confusão. Está aí a confusão e está aí a bendita da confusão. E o que fazer agora? O rei abre os trabalhos. Primeiro e segundo Estado exige que o voto seja por Estado. O terceiro Estado não abre
mão de que o voto seja agora por deputado e não mais por estado. O rei, percebendo a confusão que se instala na Assembleia, o que é que ele faz? Ele fecha a sessão, fecha a Assembleia. O primeiro e segundo estado acompanham o rei. O terceiro estado mantém a reunião, juntamente com os poucos membros do clero e da nobreza que formavam o primeiro e segundo estado, e essa Assembleia se autoproclama Assembleia Nacional Constituinte. É a primeira fase da Revolução Francesa. Enquanto isso, o povo gritava nas ruas: liberté, égalité, fraternité. Me desculpe meu francês, viu? Que eu acho que não é assim que se fala, não. Bom, o que é que os franceses estavam lutando nesse exato momento? Por liberdade, igualdade e fraternidade, que está estampada até hoje na bandeira da França. A liberdade é azul, a igualdade é branca e a fraternidade é vermelha. Terceiro estado não abre mão de que o voto seja por deputado. O rei fecha os trabalhos. Primeiro e segundo estado acompanham o rei. Os que sobram se juntam aos representantes do terceiro estado e se autoproclamam Assembleia Nacional Constituinte. Enquanto isso, a Revolução toma de conta das ruas de Paris. Dia 14 de julho de 1789 é um marco na história da França, é um marco da história do Ocidente, diga-se de passagem. Os revolucionários tomam de assalto a prisão da Bastilha. A Bastilha era um símbolo do poder absolutista francês. Essa Bastilha estava guardada por 32 soldados que vai enfrentar uma multidão de franceses enfurecidos, gritando nas ruas liberdade, igualdade, fraternidade. A galera estava possessa, possuída. Olha o que a galera faz. Degola os guardas, toma os canhões da Bastilha, liberta os prisioneiros que se juntam aos revolucionários. Que no ano de 1792, os voluntários da Marselha vão compor o que é hoje o hino francês. Um trechozinho dele fala o seguinte: avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Esse hino é composto, por exemplo, pelos voluntários da Marselha. Esse hino vai ficar conhecido como a Marselhesa, que até hoje é o hino da França, diga-se de passagem. A Bastilha é tomada, os guardas são degolados, os prisioneiros se juntam aos revolucionários. E é um salve-se quem puder, minha gente. É um salve-se quem puder, porque, simplesmente, o caos se instalou na França. O caos, literalmente falando, se instalou na França. O terceiro estado, ele acaba transferindo a reunião para o salão de jogos da Pela, e lá ele se autoproclama Assembleia Nacional Constituinte. Lá ele se autoproclama Assembleia Nacional Constituinte. Põe fim, de certa forma, à monarquia absolutista, e agora vai ser adotada a chamada monarquia constitucional. Olha os resultados dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Eles vão reconhecer, por exemplo, o direito à liberdade, o direito de se expressar diante de tirania. Vai ser proclamada a famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Dizem que a França agora é uma monarquia constitucional. Enquanto isso, o povo está saqueando terras, as terras que pertenciam à nobreza. Membros da nobreza que resistem estão sendo mortos, padres da mesma forma. E o caos está instalado na França. A Assembleia Nacional Constituinte é a primeira fase da Revolução Francesa, é a primeiríssima fase da Revolução Francesa. O rei é obrigado a aceitar essa Assembleia. Muita gente acreditava que a chamada Assembleia Nacional Constituinte, durante essa Assembleia Nacional Constituinte, muita gente acreditava que, com a adoção da Constituição para os franceses, que o rei agora vai jurar, ele obedece a uma Constituição e não mais à sua própria vontade, ao seu próprio desejo. Muita gente acreditava de que a Revolução estava chegando ao fim. A Assembleia Nacional decidiu, mais uma vez, a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
que dizia que todos eram iguais perante a lei, do ponto de vista jurídico, político e administrativo, de certa forma. É criada uma Constituição no ano de 1791. A Igreja agora está subordinada ao Estado. E diga-se passagem, quem vai levar adiante tudo isso, essa fase da Assembleia Nacional Constituinte, é a burguesia. A famosa burguesia vai levar adiante esse processo inicial da Revolução Francesa. Aquela burguesia detentora do capital, detentora dos meios de produção. Essa burguesia é quem vai levar adiante todo esse processo revolucionário francês, inicialmente falando, né? Até porque a pequena burguesia, os nossos amigos jacobinos, eles também vão ter uma participação muito importante, e isso aí vai ser um assunto para os próximos vídeos. Mais uma vez, a Assembleia Nacional Constituinte ela é muito importante, é a primeira fase da Revolução. Cria-se a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que o homem tem direito à vida, o homem tem direito à liberdade, o homem tem direito à propriedade privada, igualdade jurídica perante as leis. A Igreja agora está subordinada ao Estado. A Constituição é criada, que o rei vai jurar obedecer essa Constituição. Mas muita gente vai ficar com muitos observadores vão ficar até com o pé atrás. O rei não vai encaixar bem o golpe, diga-se passagem. Um cara que mandava e desmandava, e de realmente vem uma galera que desafia o poder dele, é um pouquinho complicado, né? Até porque quem está no poder não quer sair do poder, lembrem-se disso. Quem está no poder não quer de forma alguma sair do poder. E os membros do clero e da nobreza que permaneceram na França vão ser obrigados a reconhecer tudo está sendo aprovado nessa Assembleia Nacional Constituinte. Porque uma boa parte dos membros do clero e da nobreza se refugiou no exterior. Foram para a Áustria, foram para a Prússia, que eram países onde o absolutismo era forte, diga-se de passagem. Amigo é para cu de outro. As outras monarquias que existiam na Europa, absolutistas, elas não vão ver com bons olhos um processo evolucionário desse, não. Burguesia chegar ao poder, padre ser morto, nobre ser morto, que sacrilégio é esse? Alguma coisa precisa ser feita. E o rei? O rei vai fazer jogo duplo. O rei, de certa forma, ele vai ficar um pouco sem reação, mas vocês nem têm ideia do que é que o rei está planejando no decorrer desse processo revolucionário. Os planos que o rei tem em mente, como, por exemplo, de sufocar a revolução, como, por exemplo, que a França voltasse a ser o que era antes. Mas ele não contava com a capacidade política que a burguesia vai ter, a habilidade de instituir, por exemplo, o chamado voto censitário. A burguesia vai fazer isso também, viu? Essa ideia de que só vai votar se tiver renda, vai classificar os cidadãos em ativos e passivos. Para ter acesso à terra, tem que adquirir ela através do meio de pagamento. Enfim, a burguesia também vai puxar a sardinha para o seu lado. Mas isso aí são detalhes, mais detalhes que eu vou me aprofundar, nos próximos vídeos. Só recapitulando. O terceiro estado, liderado pela burguesia, vai levar adiante esse processo evolucionário. Se autoproclama a Assembleia Nacional Constituinte, o povo sai nas ruas gritando liberdade, igualdade e fraternidade. A França vai viver um verdadeiro alvoroço, nobres vão ser mortos, padres também vão ser mortos, o povo grita liberdade, igualdade e fraternidade, a Bastilha é tomada, os presos são libertados, os guardas são degolados. E segurar o povo não é tarefa das mais fáceis não, viu? Quando o povo se revolta, sai de baixo. Quando o povo se revolta, sai totalmente de baixo. E começava a Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa praticamente ela é dividida em 5 longos períodos. Ela vai do ano de 1789 até o famoso golpe de 18 Brumário, perpetrado pelo nosso amigo Napoleão Bonaparte.
Bom, e é isso, minha gente. Na próxima aula eu vou continuar me debruçando sobre esse assunto bem interessante chamado Revolução Francesa. Obrigado.